Boa tarde, caros alunos do nono ano. Eu sou Alfredo, de Geografia. Nossa aula hoje continua sobre Europa. Vamos falar vamos falar a aula toda sobre economia, mas dentro do contexto da economia tem a população. E aí fica a parte 1 e 2, tá certo? Na aula anterior, nós falamos da diversidade de clima no continente. Então falamos do aspecto físico. Só relembrando, falamos dos fatores que determinam o clima, os tipos de clima, e falamos também sobre os impactos ambientais que ocorrem no continente, não é isso? Hoje nós vamos pular um pouquinho mais para falar sobre a economia, e de certa forma é um complemento e mostra as causas de tanto impacto ambiental que existe ali, tá certo? Então vamos lá. União Europeia, lembra que a gente vai falar um pouco mais da União Europeia, vamos falar de Europa, nós temos um bloco econômico que é a União Europeia, tá certo? Então emprego na União Europeia. Lembrando, a economia está dividida em 3 setores. Primário inclui a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Secundário, indústria e construção civil. E o terciário, que é a prestação de serviço, é a educação, é a saúde, é o lazer, é a agência bancária, tá certo? Tudo isso que divide. Como a Europa, lembra, ela é o berço da Revolução, surgiu na Inglaterra a primeira Revolução, estiveram a segunda, tiveram a terceira Revolução, estão na quarta, foi o que ocorreu. Quando chega a primeira Revolução, e chega a máquina, essa máquina começa a ir para o setor primário, principalmente para a agricultura, depois chega a criação de animais. Então a máquina substitui o trabalhador humano, a mão de obra humana, né, isso, esse homem migra para o secundário. Quando chega a segunda Revolução Industrial, também altamente mecanizada, o que é que vai ocorrer? Agora é o trabalhador que está no setor secundário, da indústria e da construção civil, que vai ser substituído pela automação, pela máquina. Esse trabalhador vai para onde? Para o setor terciário. Lembra, nós estamos falando da União Europeia. Você tem de diferença entre países, mas no geral são todos países desenvolvidos. Então a escolaridade deles, o índice é altíssimo. Então você tem uma mão de obra qualificada. E esse trabalhador migra para onde? Para o setor terciário. Então ele vai trabalhar formal, tá certo? Ele vai ser agente de turismo, tá certo? Ele vai trabalhar no banco, ele vai trabalhar no comércio, tá certo? No lazer, tudo isso, tá? Lógico que com automação isso gera problema social. Lembra, mesmo nós falando de países da Europa todos desenvolvidos, mas você tem desigualdade entre eles. Você tem alguns países que o nível de qualidade é melhor e outro é menor, mas no geral ele é bom. E hoje o mundo todo vive pelo problema, né, do desemprego. A gente chama, né, a globalização das coisas, a automação. Hoje uma máquina se comunica com outra. Não é o homem que se comunica com ela e manda a ordem para ela fazer uma coisa. Tá certo? É entre máquinas. Então isso cada vez mais vai gerando desemprego. Vamos ver a agropecuária dele. Quando eu pego o continente europeu, a gente viu sobre a diversidade de clima, isso vai determinar que tipo de área nós vamos utilizar. Quando eu pego essa parte bem em cima, aqui, ó, que é o contato trópico ártico, ela é subutilizada. Por quê? Porque o clima aqui é polar. Aqui você não vê nenhum solo, é todo coberto por neve sólida, então não tem como. Quando eu pego essa parte aqui, verdezinha mais clara, Letônia, Lituânia, tá certo? Parte do Reino Unido, isso aqui tudo tem que ver, ó, com a faixa latitudinal, certo? Aí eu tenho a criação de animais, principalmente de gado bovino, tá certo? Quando eu pego essa parte aqui, esse verde um pouquinho mais escuro, eu tenho os cereais, área temperada, trigo, centeio, cevada, tá certo? Quando eu pego essas cadeias de montanha que nós falamos do relevo, de placas tectônicas, que está na parte sul, eu vou desenvolver o quê? Florestas, tá certo? Para o quê? Para fazer a celulose para o papel. Nas partes embaixo que a gente chama de encosta, a criação de animais, tá certo? Quando eu pego a agricultura do Mediterrâneo, essa partezinha roxa, clima já mais ameno, aí eu tenho as que frutas, legumes, não é isso? Vinhos, que é os vinhos. E nessa partezinha roxa aqui, solto, no Reino Unido, um pouquinho da França em algum lugar, você tem a agricultura mediterrânea, que é aquele coisa do clima que nós falamos. Agora lembrar, essa agropecuária deles é em pequenas propriedades, subsídio enorme, para eles poderem concorrer, ou seja, alguém produz leite. Lembra do período aí, mesmo na área temperada, quando chega o inverno, 6 meses que esse gado não tem pasto, ele não sai e fica enclausurado. Então eu produzo um litro de leite, sei lá, vou ter que vender por R$3. Só que eu
quando eu terminei de produzir esse leite, ele está me saindo por R$3, então eu não vou ter nenhum lucro. O que é o subsídio? O governo vai lá e paga uma porcentagem a mais em cima daquele para quê? Para esse trabalhador ficar fixo no campo e não vir para a cidade. Então o trabalhador ele tem um apoio governamental enorme. A qualidade de vida quem mora na zona rural, na Europa, é igual quem mora nas cidades. Ele tem todo o apoio governamental, ele tem infraestrutura, com água, com energia, com estrada para escoar a produção, tá certo? Agora vamos falar um pouco sobre a indústria. Está aqui um mapa dando a localização. Veja, não é todo industrializado. Eles têm áreas localizadas. Muitos rurais, estou pegando parte da Rússia. Eu pego aqui São Petersburgo, eu estou também na Rússia. Moscou aqui na Rússia. Quando eu chego aqui para a Europa, eu vou pegar aqui a Saxônia, a Boêmia, que pega parte de quem? Da Europa, que é aqui a continental. A Alemanha, tá certo? Polônia, altamente industrializada. Vale do Ruhr, não é isso? Aí eu vou pegar a Inglaterra, que o Reino Unido também é muito industrializado. Mas quando eu pego aqui ó, a Itália, eu já tenho pouca industrialização. Eu pego a parte aqui da Grécia, pouca industrialização. Eu pego a Espanha, também pouca. E eu pego parte aqui também de Portugal, também é pequena, tá certo? Então são áreas que não são tão industrializadas. Não podemos fazer um pacote compacto e fechado. Há uma diferença, tá certo? Aí eu vou ter o exemplo aqui que ele chama de indústria, né, 4.0, que é atual que nós estamos vivenciando. Trabalhador com computador aqui, né, um tablet na mão, direcionando aqui o mundo inteiro, sabendo onde é que vai ser produzido cada peça do coisa aqui, e a robótica ao lado aí, mostrando como ela é, tá certo? E aí, a industrialização do Reino Unido. Por que eu peguei o Reino Unido? Porque o Reino Unido é o berço da Revolução Industrial. Foi o primeiro país do mundo onde se produziu em grande escala utilizando a máquina. Então, foi durante o capitalismo comercial que o Reino Unido acumulou o quê? Reservas de riqueza que foram fundamentais para o processo de revolução. Ele era uma metrópole, então ele colonizou muito. No período do capitalismo comercial, o período das grandes navegações. Então ele entrou muito na parte da África, da Ásia. Olha a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá colonizados por ele, né? Mas também ele acumulou, como nenhum país do mundo, o quê? Capitais. Explorava as colônias, trazia esses capitais, explorava as colônias, trazia os capitais, explorava as colônias, trazia os capitais. Isso foi acumulando essa renda. Sem falar que ele tinha o quê? Começou a criar infraestrutura dentro do seu país, rede de transporte, recursos para extração de recursos minerais, juntou tudo isso, foi o berço da primeira Revolução Industrial. Quando vem a segunda Revolução, continua na Inglaterra e espalha para o resto da Europa. Aí vai para a Alemanha, vai para a França, vai para a Polônia, tá certo? Vai para a Hungria, para os países bálticos. Certo? Grande reserva de carvão mineral. Por quê? Porque naquele período era a fonte de energia que tinha. Então o Reino Unido ele é altamente industrializado, já foi a principal economia do mundo por um bom tempo, só foi superado pelos Estados Unidos e alguns países pós-Segunda Guerra Mundial. E peguei o exemplo aqui da Alemanha ao lado. Por que a Alemanha? Porque é o país mais industrializado e mais rico da Europa. E é a quarta economia do mundo. Só está atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. Tem uma indústria altamente diversificada. Passou por todos os estágios. Olha o primeiro estágio que ele chama de indústria 1.0. Era a indústria de mecanização, hidráulica e vapor. Olha a exploração aqui do petróleo. A indústria 2.0, produção em massa, eletricidade, produção de automóveis, eletrodomésticos, surgimento do avião, do telefone, geladeira, fogão, tudo isso. Aí vem a indústria 3.0, período de quem? Do computador e automação. Olha a robótica. E agora chega a indústria 4.0, que é o sistema físico cibernético. Olha aqui, todas coisas em sinalzinho de internet, ou seja, aqui eu tenho um trabalho manual, aqui eu tenho o uso da indústria comandada pelo trabalhador, aqui eu tenho a robótica comandada pelo trabalhador, agora eu tenho aqui ó, a interação entre máquinas. Então esses são os dois países mais industrializados da Europa. É importante que vocês peguem o capítulo 6, da página 90 e 98 e façam a leitura, porque lá vai complementar. Lá está falando da França, está falando da Espanha, está falando de outros países europeus que eu não tenho tempo de comentar aqui. Então vocês façam a leitura para você entender direitinho e entender que há uma diversidade lá.
Em alguns setores ainda predomina a indústria têxtil, né? Isso lá na primeira revolução industrial, com de alimentos. Se eu pego o caso de Portugal, não é tanto assim industrializado, tá certo? E aí, vamos para o setor terciário dessa região. Então vamos entender logo bem aqui um minutinho para a gente poder compreender isso aqui, tá certo? Olha, crescimento do setor terciário, prestação de serviço e tudo. O significativo aumento do setor terciário deve-se a fatores. Lembra, lá quando a gente falou bem no início, ele tinha 65% da sua mão de obra trabalhando no setor terciário. Qual foi o motivo para poder chegar a isso? Primeiro, ó, melhoria do nível da vida da população. São um país desenvolvido. Se melhorou aqui, ela vai querer o que? Bens, serviço prestado, saúde, educação, lazer, a existência de um Estado previdenciário que assegura serviços em setores sociais. Então, há sempre a preocupação da Europa com o bem-estar social. O trabalhador tem que trabalhar, mas ele tem que ter um salário digno para ele não passar pela vida sobreviver, mas ele viver com acesso a todos esses bens. Concorrência entre as empresas que passaram a apresentar melhores produtos a preço mais acessível. Eu tenho acesso à educação, à saúde para mim e para a família. Então você é uma mão de obra qualificada. Eu tenho concorrência entre as empresas, lei da oferta e da procura. Essa empresa sempre vai tentar oferecer um produto de qualidade e de menor preço. Eu tenho um apoio previdenciário que eu sei que eu vou trabalhar, mas eu vou me aposentar dignamente. Então, necessidade de existir o que? O setor de refúgio, que albergue os trabalhadores desempregados. Então, tudo isso gerou isso. Aí está aqui, ó. Setor terciário também vai estar diversificado, formado por grandes grupos de empresas multinacionais que atuam nas áreas, não é isso? Nós já falamos. Se eu pegar a Alemanha como a maior indústria da região, lá nós vamos falar da Mercedes-Benz, da Volkswagen, estou falando só de automóvel, mas se nós for para outra área, pega todos deles lá, ó. Comercial como rede de hipermercado, o francês Carrefour, é enorme, que está aqui no Piauí, né, no Brasil todo mundo conhece, aqui não tem como Atacadão, a bandeira aqui em Teresina, né, do Atacadão é deles, então para aí. HSBC, que é o Banco Santander, você pega aí a TIM, a Claro, tá certo? Todos são dele, tá aqui exemplo, TIM entre outros. E aí vem uma coisa do setor terciário que é o mais importante e que ele se destaca enormemente. É esse aqui, gente. O turismo. É um tipo de atividade econômica do setor terciário, não polui, não gera impacto ambiental, entre aspas, porque quem vai para a Europa é uma pessoa altamente, como é que eu posso dizer, consciente e não vai sair jogando papel e poluindo. Quando eu falo que ela não polui, é porque ela não precisa ter chaminé para produzir. Você vai dar uma olhada nas coisas, vai apreciar, digamos assim, e retorna. E avisa para alguém. Então esse fluxo faz com isso. Então, ó, tá aqui, ó. Esse teta mostrando quem? As grandes cidades. Lisboa, Londres, Luxemburgo, Atenas, na Grécia, não é isso? Madrid, na Espanha, na Suíça, Viena. Grandes monumentos, a Torre Eiffel, tá certo? Eu tenho aqui o Coliseu na Itália. O sul da Europa, que é o período do verão, quando eles estão no verão, agora no momento eles estão no verão, então a temperatura sobe. Países da Europa ali, continental, do norte, esse pessoal tem um poder aquisitivo altíssimo, então todo mundo desce para essa região. E o setor turismo aí é fortíssimo. Lembra que eles são considerados países antigos, né? Isso que a gente fala, velho mundo. Então eles têm coisas fantásticas, museu e tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei só os dados para a gente ver. A França tem 65 milhões de pessoas. A França recebe 85 milhões de turistas por ano. Caiu drasticamente ultimamente em decorrência do Covid, que está tudo parado, e uns 10, 15 anos atrás também diminuiu um pouquinho por causa do terrorismo e tal. Mas ela continua recebendo por ano mais gente do que sua população. Tá certo? O Reino Unido tem 50 e poucos milhões e recebe 73 milhões de turistas. Alguém que vai para a Europa vai gastar aqui em euro. Para eu comprar um euro hoje, eu vou precisar de pelo menos R$6. É um pessoal de alto poder aquisitivo, não só o europeu, de um país para o outro, mas que sai da América, que sai da Ásia, que sai da Oceania, alguns da África. Então, uma moeda fortíssima. Então, lá é forte desse jeito. Vocês têm uma ideia, o Brasil recebe em média 6 milhões de turistas por ano. Olha o tamanho do Brasil, quase o tamanho da Europa. A Europa é 10 milhões e meio. O Brasil é 8 milhões e meio.
Somos um país tropical, 7.500 quilômetros de praia, só o ano todo. Mas o Brasil não tem infraestrutura, violência grande. Um povo que dizia que era alegre, que era bom, hoje em dia recebe mal turista. Então falta infraestrutura e a Europa se preparou para isso. Ela tem o que mostrar, ela tem coisa para mostrar e ela gera uma infraestrutura. Quem vai num lugar desse sempre quer voltar, tá certo? Então isso seria nossa aula, um pouquinho sobre o turismo na Europa. Vocês repetindo, dá uma olhada no capítulo 6, da página 90 a 98, façam a leitura para depois responder a atividade, tá certo? Até mais, bom final de semana.